Pronto, Rafael começou a gravar aí. Quem tem problema de imagem, essa aula, vocês estão aparecendo aí, essa aula vai ficar gravada, vai disponibilizar para vocês assistirem por 24 horas, para quem quiser, e depois essa aula vai para o meu curso, que é o curso do PDS. Então, quem está aqui presente recebe na hora, quem não pode estar tem 24 horas para acessar, e quem não conseguir acessar nas 24 horas, né, não vai conseguir ter acesso. Só o pessoal do PDS que vai ter acesso a essa gravação pelo tempo indeterminado. Então, quem tem problema de imagem, quem não quer que o seu rostinho apareça, não tem problema nenhum em fechar a câmera. A única diferença é que quando eu for fazer intervenções e vocês forem fazer as perguntas de vocês, eu não vou conseguir me conectar. Eu vou responder somente de quem está com a câmera aberta, tá? Porque tem a questão do campo. Se a gente fala de fenomenologia, a gente precisa estar ali conectado para a gente trazer tudo isso para vocês. Bom, deixa eu só vir aqui, vou compartilhar minha tela com vocês. Só um minutinho. Estou abrindo aqui o Canva. A gente fez aqui, para ficar mais fácil, a gente vai compartilhar a tela e a gente vai se guiar um pouquinho por essa apresentação para que a gente possa falar a mesma língua e ficar mais fácil. Deixa eu só compartilhar aqui. Vocês estão vendo? Vocês estão conseguindo ver, gente? Grace, eu estou te vendo. Está dando para ver? Eu não estou conseguindo ver todo mundo. Para mim, está uma tela em branco. Está uma tela em branco? Uhum. Para mim Tá, também. a tela tá em branca, Sabrina. Só uma tela, Sam. Então, espera aí. Por que será que está acontecendo isso? Triste. Já começou. Aí, agora deu. Deu? Deu. Será que se eu botar apresentar vai dar certo? Foi, gente? Não, né? Não, tá aparecendo. Está aparecendo. Tá aparecendo direitinho? Tá aparecendo a tela do seu computador. Não a... Não. Com a fonte, não precisa Não. perguntar pelo caminho. Tá, eu vou ter, infelizmente, produção, eu acho que passou da hora de eu comprar um computador novo. Esse é o problema do Mac, dura pouco tempo, né? Vamos lá. Tá bom assim, gente? Tá dando Assim dá para ver, sabe? Então vai ter que ser assim, não vai dar para a tela inteira. Vamos lá, então? Quem está aqui no Instagram, por favor, o link está na bio, entra lá no Zoom. Eu vou daqui a pouquinho botar pausado aqui. E somente quem está no Zoom vai ter acesso ao que a gente está falando. Bora lá. Então, a gente vai começar aqui trazendo esse livro, que é A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho. É um dos livros do Bert, que eu indico todo mundo começar por ele. Por quê? Porque ele traz um lugar muito profundo da filosofia do que é a constelação familiar. E se a gente consegue entender a fundo a filosofia do que é o sistêmico, do que é esse corpo de conhecimento que ele deixou para a gente vai conseguir entender melhor como a gente coloca essas posturas na vida e também a gente vai conseguir, como terapeuta, como facilitador de constelações, a gente vai conseguir entregar mais para os nossos clientes. Então, a Carla vai começar trazendo aqui a introdução. Carla, pode abrir seu microfone, amor?
Já está aberta aqui. Bom, em primeiro lugar, eu queria me apresentar, que eu tenho algumas pessoas que me conhecem aqui, outras não. Então, meu nome é Carla Cláudia, sou consteladora também. Eu conheci a Sabrina através do Programa de Desenvolvimento Sistêmico, né, do PDS. E a gente teve uma conexão bem forte. E lá dentro desse programa, onde a gente conversando, surgiu essa ideia da gente começar a fazer estudos da obra do Bert, até mesmo porque as pessoas que participam do programa, cada uma vem de uma escola de constelação, cada uma fez constelação no lugar, algumas fizeram com ela mesma, outras fizeram nas suas localidades. Então, assim, numa forma em que a gente unisse todo esse saber para as pessoas também estarem alinhadas com o que estão fazendo, como ela falou. Inclusive para a gente saber passar o que é uma constelação, como que funciona no campo, como que o que é, na verdade, para a gente não sair falando bobeira, né? Como a gente escuta muito. Esse trabalho não é um trabalho só daqui, é um trabalho que está sendo feito nas constelações no mundo, porque a gente está passando por uma fase em que as constelações estão sendo muito rechaçadas, principalmente pelos conselhos de classe. E isso faz parte. O Conselho de Psicologia colocou uma nota, o direito sistêmico também anda tendo uma retração dentro das constelações, e faz parte, como diz o Bert, tudo pertence, né? Mas para que a gente possa se estruturar mais como consteladoras, estar mais aptas dentro do que a gente está fazendo. A constelação, como essa falou, ela é fenomenologia, muito mais do que estudo. A gente precisa estar muito conectada. Mas o estudo, ele dá os subsídios, porque a gente pode fazer um trabalho com consciência sistêmica com um cliente, sem precisar de constelação. Então, tem várias outras formas da gente abordar, e principalmente, como ele mesmo sugere nos trabalhos, em todas as obras dele, colocar na nossa própria vida. Porque aí é o maior caminho. Quando a gente consegue transformar as coisas na nossa vida, os nossos conflitos, as nossas questões, a gente vai conseguindo também levar o outro, o nosso cliente, para isso, né? Para o mais, como o Bert falava, né? Então, esse é o nosso objetivo. Eu quero agradecer muito a Sabrina e honro muito a vida dela por ter me convidado. Aliás, eu que convidei ela para a gente fazer isso. E a gente poder estar fazendo esse trabalho juntas e ela ter confiado um pouquinho também no meu trabalho. A experiência dela é enorme, a maior parte da condução vai ser dela aqui, e eu vou estar aqui mais num lugar de apoio para dentro do que eu também tenho estudado e que eu também tenho visto, tá bom? Carla, E obrigada. Eu quero só falar uma coisa, assim, antes da gente começar, né, esse estudo. O objetivo da gente trazer é tudo que a Carla falou sobre como a constelação está nesse processo de se firmar. E eu percebo que muitas pessoas fazem cursos de constelação, mas não se aprofundam na obra do Bert. E, exatamente. gente, ó, o que eu vou dizer aqui, por favor, de verdade, não tomem como pessoal, caso isso aconteça, não precisam levantar a mão, não precisam se expor, mas vale como reflexão. Se você quer passar um conhecimento à frente, é preciso beber da fonte. E um constelador que nunca leu um livro do Bert, que não leu nada de Bert, que apenas fez curso, que foi passando no telefone sem fio, o professor pode até ter tido, na presença, pode até ter feito o seu curso com o próprio Bert, mas ainda assim cabe a todos nós que trabalhamos com constelação bebermos da fonte. E beber da fonte é aprender e entrar nesse corpo de conhecimento deixado nesses inúmeros livros que Bert nos presenteou. Porque quando a gente consegue entender a fundo o que ele traz em cada parágrafo, em cada movimento, a gente realmente consegue integrar as constelações, e aí sim a gente consegue levar. E tem muita gente fazendo coisas diferentes com a visão sistêmica, e está tudo bem, porque existe um processo de evolução natural.
As constelações não terminaram e são do jeito que são e tem que ser estáticas para o resto da existência dela, só porque Bert se foi. Fica o legado dele para que a gente pegue esse legado e que a gente amplie ainda mais a consciência. Porém, para ampliar a consciência, primeiro precisa beber da fonte. Então, esse é o nosso maior objetivo, para que os consteladores que estão aqui, ou que possam assistir depois gravado aqui, saibam que beber da fonte é primordial para que você tenha sucesso com essa ferramenta maravilhosa que é as constelações. E agora eu vou voltar para a Carla, porque a Carla vai conduzir aí o começo. Vai lá, Carla. Eu até pedi para a Sabrina para fazer essa introdução sobre a trajetória do Bert, que é algo que, dentro da escola Hellinger, eles trazem isso muito forte, para a gente entender toda essa caminhada que o Bert Hellinger teve até chegar dentro das constelações. A gente fala assim, o Bert criou as constelações. A constelação não saiu da cabeça dele, como ele recebeu um insight do dia para a noite e ele criou as constelações. Ele sistematizou a partir de uma trajetória de várias terapias. E eu acho isso muito interessante, a gente conhecer essa trajetória dele, para a gente começar a refletir como tudo isso, essas outras terapias, elas estão dentro do processo da constelação e foram evoluindo até que hoje a gente não tem nem... A gente nem chama mais em si a constelação familiar, mas já está nos movimentos da alma, né? Então, tamanha a proporção que isso tem tomado. Então, eu trouxe aqui um resuminho da trajetória que o Bert percorreu até chegar no que a gente está vivenciando hoje nos campos de constelação, que é os movimentos da alma. Quando a gente fala de constelação aqui, a gente está falando dos movimentos que o Bert fazia. Bert fazia movimentos em grupos, com pessoas, com representantes. Essas outras variedades que tem dentro da constelação, com bonecos, constelação na água e tudo mais, foram formas de adaptar a constelação para que tivesse um outro formato, conseguisse atingir outras pessoas, mas não foi o que ele olhou na trajetória dele. Então, quando a gente falar aqui, a gente está falando mais desse campo. Embora o campo, existe o campo que a gente está aqui hoje, tudo é um campo, né? Então, não é que um é melhor que o outro, ou coisa e tal. A trajetória dele está dentro da constelação com representantes, com pessoas, tá? E como que ele começou tudo isso? Ele começou tudo isso quando ele conheceu as dinâmicas de grupo, quando ele era padre ainda lá na África do Sul. Lá ele viu que existia uma comunidade que era dos Zulus, né? E dentro dessa comunidade reinava uma harmonia muito grande. E ele começou a ficar intrigado quando ele foi para essa missão lá, como que essas pessoas conviviam muito bem. Então, de lá, ele já tirou uma experiência em termos de convivência e relação pessoal. Depois, ele foi trabalhar no colégio e ali ele conheceu essas dinâmicas de grupo. E daí, assim, que é a base, na verdade, da constelação, porque a constelação é em grupo, né? Então, dentro das dinâmicas de grupo, o que ele aprendeu? São as necessidades e avaliações antagônicas podem ser harmonizadas quando um grupo chega a reconhecer as diferenças e concordar com uma ação conjunta. Ele pôde verificar isso implantando essas dinâmicas quando ele era diretor de uma escola. Então, foi muito interessante, porque ali ele viu que o grupo, quando eu consigo escutar, quando eu consigo compartilhar essas questões, eu posso conseguir ter uma harmonia maior do que uma autoridade que vem e impõe tudo. Depois ele foi para o movimento da psicanálise, um movimento mais interior, né, para o próprio íntimo ali, né, então ele colocou aqui um movimento para o próprio íntimo, mas também para realçar o dividido e o reprimido, e aceitar como equivalente o lado claro e permitido consciente. Então, na psicanálise, teve mais essa interiorização para poder trazer para o consciente também. Depois ele foi conhecer a terapia primal, que acho que eu não lembro certinho o nome, já 9, uma coisa assim. Nessa terapia, ele observou o quê? A expressão dos sentimentos reprimidos.
Então, assim, num âmbito protegido. Então, para você aprender ali a expressar sentimentos de tristeza, de dor, a terapia primal foi muito importante para movimentos, por exemplo, na constelação, que hoje a gente faz o quê? Acessos, às vezes, de raiva, tremores, choro. E como isso pode ser curativo dentro de um campo, dentro de um processo, quando eu estou me expondo à constelação. Depois ele conheceu a análise transacional, que é a chamada do script também. Ali pode-se trazer à luz, com a ajuda de contos de fadas e histórias, o plano de vida pessoal secreto e inconsciente. A gente vai ver muito na obra do Bert como ele traz muitas histórias, muitos contos, muitos poemas, como forma de ensinamento. Ele acredita que muitas vezes, para você atingir a pessoa, você não chega e dá um conselho e fala o que ela precisa fazer, mas você conta uma história em que aquilo te traz uma reflexão de questões que você precisa mexer na sua própria vida. Então, isso ele acredita, ele viu na análise de script que tinha um efeito muito forte. E, inclusive, tem algumas áreas da psicologia aí que traz esse olhar das histórias, dos contos de fadas, justamente para a gente olhar para questões, né, do nosso dia a dia. Ela dá Ele também... licença, Oi? Carla, só vou Pode colocar falar. um ponto aqui. Um dos trabalhos que eu acho que tem muitos consteladores fazendo, é um trabalho que eu faço também, é que a gente faz constelações coletivas de contos. E essas constelações coletivas de contos, elas trazem para cada um dos representantes aquela cura que precisa, porque através de um conto, na minha formação em constelação, a gente constela mais para o final em grupo alguns contos. Por exemplo, o filme Moana, que é um conto, né? E aí cada um vai trazendo a força da Moana, cada um vai trazendo uma característica dela. Então, é muito legal também quando você quer trabalhar com grupos e não quer fazer uma constelação específica de uma pessoa, você abrir um conto e cada um que entra no campo através de movimentos da alma, não colocando cada um dentro de uma representação, a pessoa consegue ali expressar muito o que aquele conto tem para ela. Então, é muito legal esse trabalho, eu só queria fazer esse paralelo. Pode continuar. Interessante. E dentro desse olhar todo, agora esqueci o que eu ia falar, vou continuar depois se eu lembrar eu falo. E depois ele teve contato com o Milton Erickson, com a hipnose ericksoniana, onde ele traz muita hipnose dentro da constelação, onde? Nos movimentos internos. Lembrei o que eu ia falar. Sobre isso que a Sabrina falou, dos grupos, da gente trabalhar com outros formatos, com olhar sistêmico, é muito importante. E a Sophie Helling, ela tem falado algo muito fundamental sobre as constelações. Então, assim, as pessoas fazem formação de constelação, só fazendo uma pausa aqui na trajetória dele, as pessoas fazem formação em constelação e assim, é para ser constelador, né? E, na verdade, a constelação, ela está nas nossas vidas. Você tem como fazer um trabalho desse aplicando a constelação dentro da sua profissão que você está, se você não quer fazer uma migração, dentro da sua vida. E você também, por exemplo, se é um terapeuta que trabalha com outras terapias, tem como trazer todo esse conhecimento da constelação para isso. Então, ela é muito inclusiva, ela vai conseguir atuar em todas as áreas por esse motivo. O que está sendo muito desvirtuado é que o quê? É que a pessoa pega, mistura a constelação nas outras coisas que ela faz e usa esse nome. Daí não, daí o que você faz é algo, por exemplo, que é seu, que você criou, mas ele tem a influência sistêmica, e isso é tranquilo. A gente pode ver isso com muitos, por exemplo, essas pessoas que fazem treinamento de alto impacto, né? Esses treinamentos grandes que tem, por exemplo, o Wendell Carvalho. Ele é totalmente sistêmico o trabalho que ele faz, mas ele não usa o nome da constelação daí. Então, isso é importante para a gente não desvirtuar o trabalho, né? Mas ele pode ser aplicado em tudo. Então, qualquer coisa que você trabalhe hoje, você pode trazer todo esse olhar que a gente vai desenvolver aqui para o que você faz, que cabe, sempre cabe.
E dentro dessa trajetória, quando ele conheceu o Milton Erickson, que ele teve contato com a hipnose ericksoniana, isso também foi algo assim que ele, e a PNL, né, que é a programação neurolinguística, foi algo assim que ele observou que era muito, muito impactante. Ele começou a trabalhar o quê? Com jornadas internas. Então, muitas vezes, o Bert, a Sofia, eles não constelam a pessoa. A pessoa chega com uma situação, ele faz o quê? A pessoa fazer uma viagem dentro dela mesma, como uma jornada interna. E a base disso, para você ir, é a hipnose. Então, a gente começa a ver a relação de todo o trabalho que a constelação tem feito com essas terapias, sabe? A programação neurolinguística, quando você faz as frases de afirmação no campo, quando você reconhece alguma coisa para depois ir para uma frase de solução. Então, tudo isso vem impactar no campo das constelações familiares que foi se formando ao longo desses anos, né? Depois ele entrou em contato com a terapia familiar, que daí viu toda a abrangência de tudo isso dentro de um sistema, né? E, enfim, veio a constelação familiar clássica, que foi a compreensão com as ordens do amor, com pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio de trocas, e os níveis de consciência, que é a base das constelações familiares. Então, quando a gente fala de constelação familiar, a gente está falando o quê? Das 3 leis sistêmicas que regem a vida e dos níveis de consciência, que é o que trabalha junto com essas leis sistêmicas. Depois que a constelação clássica veio, começou a se observar um movimento maior e ele foi se abrindo para isso. Então, o que o Bert falava assim? Que às vezes ele falava uma coisa hoje, passava alguns seminários, aquilo lá não fazia mais sentido que ele tinha falado lá atrás. Então, por isso que a obra dele é muito mal interpretada, porque todas as frases, tudo que ele coloca é referente a algumas constelações, a coisas que ele vivenciou naquele campo. Muitas vezes, elas podem servir para outros campos também, que estão parecidos, mas não é algo que eu posso copiar e colar. Então, a gente vai ver ao longo desse capítulo toda essa trajetória da postura do constelador, toda essa trajetória de eu me conectar com a minha percepção, justamente por isso, para que eu não fique uma reprodutora só de copia e cola, para que eu não tenha lá um monte de colinha de frase sistêmica e não saiba sentir o campo de quem eu estou trabalhando. Então, aí é o principal insight da constelação, é onde ela realmente funciona. E hoje ela está tomando muita proporção em termos de expansão mesmo. Eu tenho visto muitos campos em que ela tem entrado até em outras vidas. Mas daí isso a gente vai conversando um pouquinho com o nosso andar. Mas eu queria trazer isso porque, assim, o Bert, ele não criou as constelações do nada. As constelações surgiram de uma sistematização com a influência de todas essas terapias. E para quem não conhecia, é muito interessante conhecer por quê? Porque até aí ele mesmo falava: eu não sou o criador das constelações. Então, teve todo um caminho para ele chegar até onde ele chegou, tá bom? E agora eu vou deixar a Sabrina conduzir essa sequência. Obrigada, Carla. Eu que agradeço. Bom, continuando, a gente vai seguir ali o livro. A gente entra para a introdução, né? E por que a gente escolheu esse livro? Porque ele realmente fala, nesse livro, ele fala que, principalmente nesse capítulo, das posturas básicas que preparam para compreensões mais profundas. Principalmente as compreensões para as possíveis soluções. E essas posturas são falta de intenção, coragem, abertura para o desconhecido, recolhimento e concordância com o que se mostra. Uma das coisas que eu percebo, né, por ser professora de constelação também, é que muitas vezes a pessoa fica, primeiro, sem coragem de abrir um campo, muitas vezes, e quando algo aparece, aquilo deixa a pessoa insegura. Estou falando isso no começo, tá? Porque é normal para todo mundo. Quem nunca, quando começou, não sentiu insegurança,
tem alguma coisa errada. Ou você é aquele... Sabe aquelas crianças que já nascem com 3 anos tocando piano? Ou você já veio pronta do outro lado já para as constelações, ou me conta aí qual é o segredo da sua trajetória. Porque eu mesma, quando comecei a constelar, e as minhas primeiras constelações em grupo, eu falava, meu Deus, e aí? Dá aquele frio na barriga, e é normal, faz parte do nosso processo esse caminhar. Bert não ficou sem intenção do dia para a noite. Bert não teve coragem do dia para a noite. Ele foi se permitindo adentrar. Mas, para que a gente tenha realmente uma solução, para que a gente consiga extrair o máximo e caminhar para uma solução, a gente tem que ter falta de intenção. Por isso que eu falo, e eles também, ele sempre diz que quando você constela alguém muito próximo a você, vai misturar, porque é muito difícil você não ter a intenção de salvar. E aí eu quero trazer um ponto muito importante aqui, que é um ponto que eu bato muito lá no meu Instagram, para quem me segue. Se alguém aqui não me segue, segue lá, que é importante, que eu sempre trago essas dicas para terapeutas, é que muita gente tem intenção ao atender um cliente. E quando você coloca uma intenção, seja ela de entregar uma excelente constelação, você já acabou com a constelação. Se você tem a intenção de ser perfeito, você já acabou com o atendimento que você vai dar. Porque fazer uma constelação, atender uma pessoa, ser um facilitador e entrar no campo, a gente tem que se despir de qualquer coisa. Acontece comigo, deve ter acontecido com outras pessoas. Vou constelar, teve uma vez que eu fui constelar 2 vezes. Vou dar 2 exemplos. Vou dar um exemplo que eu quase não dei ainda, o outro eu já dei várias vezes, que é o da Mercedes. Quem me acompanha sabe o exemplo da Mercedes, né? Que o campo ele vai se mostrando antes mesmo da gente atender a pessoa, e isso é natural, porque nós estamos todos interconectados. Mas eu estou sem intenção, eu estou no vazio. Quando eu vou atender alguém, quando eu vou constelar alguém, minha agenda do dia seguinte, eu não durmo pensando nas constelações que eu vou fazer e nem acordo pensando nas constelações que eu vou fazer. Eu simplesmente boto meu despertador e na hora que é para eu atender, eu mando a mensagem para a pessoa com o link, ou se for presencial, eu vou lá atender. E um dia eu dormi e eu sonhei que estava numa guerra. Aliás, eu sonhei que estava no quarto escuro. A hora que eu abro a porta, tinha um monte de soldado. Eles começaram a me ajudar, sorriram para mim, me pegaram, que eles estavam no meio da guerra e me ajudaram a atravessar um rio. Eu falei, nossa, foi muito forte. No dia seguinte, fazendo uma constelação, estava conduzindo o campo, dali, uma constelação individual, e de repente, pá, me veio a imagem do sonho muito forte, né? E eu virei e falei assim, isso daqui que é alguma coisa aqui que estava lá atrás, eu falei assim, tem alguém da sua família que foi para a guerra? E aí sim, o avô dela tinha ido para a guerra de 32, e ali o campo ficou mais calmo, quando a gente deu lugar para todos esses soldados, para ele, para os parceiros deles de guerra. Então, se você está sem intenção, se você está no vazio, essas sincronicidades começam a acontecer naturalmente para você. Se você não tem intenção de salvar, se você não tem intenção de ajudar a pessoa e simplesmente está a serviço do campo, você vai conseguir levar para o caminho de solução. Mas para isso é preciso ter coragem para deparar com aquilo que às vezes acontece. Uma vez eu estava constelando um rapaz individual também, tá? Estou dando exemplos de constelações individuais. Em grupo eu posso dar inúmeras também. Várias coisas que já aconteceram. Teve uma mulher uma vez que surtou no meio da constelação, e a gente tem que estar aberto para o que vem. E tem que estar preparado em apenas olhar aquilo e reconhecer aquilo. Mas no individual estava só eu e ele, né, os bonecos ali, e de repente ele muda a fisionomia, me encara assim e vem para cima de mim. Deu 1 segundo de medo. Eu falei, gente, eu estou sozinha nessa sala. Mas ele tinha tanto ódio no olhar dele, e ele foi para cima de mim que o rosto dele encostou no meu rosto, porque eu fui mexer numa ferida dele da mãe, né? Bom,
Se naquele momento eu dou um passo para trás, ou se eu não mantenho a postura de estar tudo certo como está, ele não ia chegar na onde a gente conseguiu chegar com ele. Então, saibam que quando vocês estiverem constelando, principalmente um campo presencial, um grupo, muitas coisas podem acontecer, não temam. E o que eu percebo, uma vez eu estava constelando, eu constelo em São Paulo presencial, em grupo, quem quiser participar, quem é de São Paulo, manda uma mensagem, porque é legal participar, para a gente sentir o campo, enfim. E aí, quando essa mulher surtou, algumas pessoas que estavam ali, que estavam começando a carreira como constelador também, começaram, tem que fazer. E não, calma, sem medo, tá tudo certo. E realmente tudo ficou certo, a constelação dela terminou linda, ela teve uma cura enorme, porque simplesmente nós nos permitimos expor ao que se apresentou. Então, não tenham medo. Não tenho medo. As coisas saem do trilho quando a gente tem medo, quando a gente realmente quer mudar aquilo que se apresenta. A gente tem que estar de acordo com o que se apresenta, porque aí as coisas começam a ter movimento. Então, as palavras-chave são caminho fenomenológico do conhecimento, procedimento fenomenológico, a verdade como algo que nos foi pré-estabelecido. Vocês perceberam que essa palavra aqui, essa frase, a verdade como algo que nos foi pré-estabelecido. E quando se mostra, força a ação. Porque tudo já é. A gente não vai mudar o que é. Mas quando esse o que é se apresenta, aí a nossa alma toma por si só, ela vai absorvendo o que foi visto e ela por si só vai fazendo o movimento. Por isso que essa é uma teoria densa de conhecimento e por isso também um capítulo filosófico. Contudo, todas essas afirmações são relacionadas a práticas e se tornam compreensíveis através dela. Perceberam essa frase? E eu volto a dizer aqui, quem é constelador, que fez um curso online e que atende individual na sua cidade, procurem pessoas que constelem em grupo. Estejam participando de constelações em grupo. Estejam no campo. Porque ali você vai ver muita coisa aparecendo, muitas verdades aparecendo e você entrando em contato com esse campo, sentindo o campo. É fundamental passarmos pela experiência de um campo de constelação presencial. Lembra que eu falei para vocês? Todo bom constelador tem que ler a obra do Bert? Todo bom constelador tem que passar por campos presenciais. Não necessariamente um curso, mas workshops de constelação. Vai lá como representante. E se aquilo fizer sentido para você, aí sim, de repente, você faz uma supervisão ou já começa a constelar em grupo mesmo, mas experienciem o que é uma constelação em grupo presencial. Porque essa é a fonte da constelação. Ok? Vocês não têm ideia o quanto vocês ganham força com isso. Aí Bert fala da verdade, né? Começando esse capítulo, a primeira coisa que ele traz é a verdade, que é o que a gente falou um pouquinho ali na introdução. Porque a verdade, quando a gente está ali constelando, quando a gente está, e mesmo na nossa vida, se a gente fazer um paralelo para a nossa vida, a gente sabe o que a gente tem que fazer. A gente sabe porque o tempo todo, por frações de segundos, as verdades ou aquilo que a gente precisa saber sobre algo vem para a gente. O que acontece é que a gente reluta com a verdade, né, Muriel? Muriel tá me entendendo, né, Muriel? A gente reluta e a verdade vem e a gente fala, não, mas não é assim. Será que não é? Será que não é ali? Será que não é? Será que não sou eu? Será que não é o outro? Será que não é a casa? Será que não é o papagaio? E aí, quando a gente reluta com a verdade, ela perdeu o seu maior potencial.
Porque quando a verdade aparece, a gente apenas tem que se expor a ela. Tá aqui, ó. Portanto, reluz brevemente e desaparece. E no instante que reluz é totalmente válida. Não existe qualquer dúvida quanto a isso. E se vocês observarem na vida de vocês, isso acontece o tempo todo. A gente que luta com a verdade. E se eu generalizo, não compreendo a essência da verdade do conhecimento. Então, se tento eternizar o instante, e com isso eu desconsidero a efemeridade da verdade. Ela é um bem efêmero. Entretanto, é totalmente válida no instante que reluz, por isso, objeção à verdade que reluziu vem sempre tarde demais. E não adianta, gente, eu estou dando exemplos práticos da vida, porque constelação é filosofia aplicada na vida. Quando algo vem para a gente, isso é uma verdade, tá? Puf, veio aquele insight, eu não devo comprar a casa, já sei a resposta. E aí você fala, imagina, isso é coisa da minha cabeça, olha só, o preço está tão bom, olha a localização, eu tenho certeza que eu tenho que ir lá, vai ser o melhor caminho para... E aí você fica contestando aquilo, ou ainda, se você não estiver de acordo com essa verdade, ela vai embora. E aí você vai tomar decisões erradas. A mesma coisa no campo. Quem está no PDS, eu vou trazer um paralelo aqui. Quando eu falo lá da... Desculpa quem não está, mas eu preciso só fazer esse gancho porque é perfeito aqui. Quando eu estou fazendo a anamnese com a Fernanda e eu interrompo a anamnese no PDS e faço a intervenção com ela, é sobre isso. É sobre a verdade que apareceu naquele segundo. E aonde que apareceu? No movimento que ela fez, mas isso apareceu dentro de mim também, que estava conduzindo o processo dela. Se eu deixo ela continuar a fala dela, eu perco essa verdade que bateu em mim e eu perco a força da intervenção. E para o pessoal entendeu, mas para quem não entende, não viu esse exemplo, é a mesma coisa quando você está constelando uma pessoa e aí a pessoa está lá, porque minha mãe e meu pai tá galerando. Eu nem sei falar tá galerando. Fica lá falando. E aí, nesse monte de fala, você percebeu qual é o movimento que você tem que fazer. Mas aí o que acontece? Não vou interromper a pessoa, deixa a pessoa continuar falando. Se você volta para fazer a intervenção, para fazer o movimento, sabe o que acontece? Você perdeu a verdade, você perdeu a força dessa verdade. Então, atenção, o que Beth quer trazer para a gente também nas práticas com essa fala. Quando vem, isso tem que ser visto. Se a verdade vem dentro de você, você precisa trabalhar com ela naquele momento. Você não pode se deixar levar também pelo cliente que não para de falar. Interrompe. Oh, não, para. Quem me conhece sabe que eu sou assim. A pessoa começa a falar, eu falo, para. Por quê? Porque senão eu perco aquilo que apareceu. E aí, com tudo isso, também tem aquelas pessoas, né, que querem constelar o tempo todo. E ele diz, quem constela de novo, talvez queira trazer novamente à tona aquela verdade que já tinha desaparecido. Quer olhar de novo para casa, para ver se a casa está tudo certo para comprar casa. Já mostrou para você que a casa não é o caminho. E você ainda quer abrir uma constelação para ver a casa? Sendo que isso já veio para você, essa verdade já foi embora. Por isso que as constelações travam tanto aquelas pessoas que querem constelar o tempo todo. Isso vai travando até outras áreas da vida da pessoa. Não pode. Tá? Eu só posso constelar novamente quando houver informações absolutamente novas. Ou quando, em vez do sistema atual, ainda deva ser constelado o sistema de origem ou vice-versa. Por exemplo, se eu constelo, vamos supor, chegou uma pessoa para mim que ela está passando por uma crise no casamento. Aí, vou aproveitar e dar um exemplo. Todo constelador, tem um monte de constelador que eu vejo
que o cliente vem constelar, a primeira coisa que faz é botar pai e mãe. Gente, esquece, nem toda constelação é pai e mãe. Se você está fazendo isso, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho aqui. Você está indo por um caminho já fechado. Então, mas vamos supor, gente, quem está com o microfone aberto, por favor, fecha, porque faz ruído. E aí, depois, para quem quer assistir depois, a gravação fica ruim também. E aí, a pessoa vem, constela o casamento, você abre o campo e vamos lá. Você foi lá para o sistema de origem da pessoa. Estou eu sendo constelada, eu falo assim, não, Sabrina, vamos olhar lá sua avó, seu bisavô, vamos olhar para esse casamento, foi isso, você está seguindo um padrão, beleza. Aí eu olho, todo o movimento é feito, e aí passa 6 meses, 10 meses, 1 ano, 2 anos, nada resolve, meu casamento está na crise. Se eu quiser voltar a constelar, eu tenho que constelar eu, meu marido e o meu sistema atual. Não posso trazer mais lá atrás. Uma coisa que eu falo é o seguinte: não fiquem abrindo constelação o tempo todo. Principalmente se você vai olhar a mesma história para o mesmo lugar, não façam isso. Quem aqui não é constelador e quer ficar constelando, tem vício em constelação, não faça isso. E quem é constelador, não aceite que o seu cliente faça isso, tá? Bom, depois ele fala sobre a dialética, né? O conhecimento ele avança em 3 etapas. Quando alguém comunica em um diálogo a compreensão ou uma experiência sobre o amor, e o outro tem uma compreensão e outra experiência, isso é no sentido da dialética, uma antítese. O que acontece? Eu tenho uma tese, eu penso uma coisa sobre o amor. Aí a Camila, que está aqui aparecendo para mim, você mesmo, que só tem 2 pessoas aparecendo agora, aí a Camila fala assim, olha, Sabrina, eu falo, ó, o amor para mim é liberdade. Aí a Camila fala assim, não, o amor para mim é ceder. Se eu viro para a Camila e falo, não, você está errada, ceder não, tem que ser liberdade. Aí você fala, não, liberdade não, a gente não tem liberdade, a gente tem que ceder. A gente não chega a lugar nenhum. A gente só chega a um lugar onde fala assim, liberdade tem que ceder também. Dá para ter liberdade e ceder. E aí a gente chega numa síntese. A gente consegue fazer a volta do que é o conhecimento avançar. Porque se alguém, agora trazendo exemplo dentro das constelações, isso acontece muito, tá? Quem aqui que é constelador, foi assistir constelação, que tem um constelador constelando, e aí ele vai fazendo um movimento, e aí a pessoa traz uma coisa, ele faz algum movimento, aí o outro constelador assistindo de fora fala assim, não, eu não faria isso, eu faria tal movimento, o que ela fez não é legal. Você sabe o que acontece aí? Desculpa o termo, buga o campo. Por isso que 2 consteladores não podem fazer constelações juntos, a menos que seja supervisão. E o professor que faz a supervisão, quando eu faço a supervisão com as minhas alunas que fazem a mentoria em constelação, né, que são só supervisões em constelação, eu simplesmente me recolho e deixo ela ter as percepções. E aí, quando trava, eu entro e mostro o caminho ali do porquê travou e da onde travou. Agora, se eu virar para ela e falar, lógico que eu pontuo às vezes quando de cara a pessoa está constelando uma coisa lá e a pessoa já vai e bota pai e mãe de cara. Cara, sente o campo antes. Então, por isso que 2 pessoas não conseguem ter a mesma percepção sobre algo. O que eu penso e como eu sinto em relação ao amor e ao relacionamento é diferente de qualquer um de vocês aqui. E com isso, para que a gente cresça no conhecimento, quando a gente... Alguém está com o microfone aberto. Quando alguém chega para a gente e traz alguma informação, isso para tudo, tá, gente? Eu quero que vocês se observem isso. E tem muita gente
que às vezes empaca no seu crescimento porque tem pontos de vista fixo. Para mim, o certo é isso, e me congelo nesse ponto de vista. E com isso eu não me abro para ouvir o que o outro diz. Eu vou contar um exemplo para vocês. Posso? Sim, desculpa, mas eu vou dar um exemplo. Vocês me seguem no Instagram, vocês veem que meu Instagram tem um volume de pessoas. Hoje tem 73 pessoas aqui, mais 10 pessoas aqui no Instagram. Alguns não puderam estar aqui. Eu tenho um fluxo grande nas redes sociais, enfim, sobrevivo e vivo bem dos cursos que eu vendo, das mentorias e tudo mais, mas eu patinei muito tempo na vida dentro do digital, porque eu olhava para algumas pessoas e falava assim, gente, eu não acredito que essa pessoa está vendendo, tá não sei o quê, como que essa pessoa, com esse conteúdo, com isso, chegou... E aí eu comecei a falar assim, cara, a vida não é só sobre o que eu levo. Isso lá atrás, há uns 10 anos atrás, isso. E aí eu comecei a perceber que por mais que não seja o meu estilo, por exemplo, vou dar um exemplo até do Wendel, que a Carla deu no começo. O Wendel fala de sistêmica, mas o Wendel não é uma pessoa que eu me conecto com a forma como ele passa. Mas não é porque eu não me conecto com a forma que ele passa, é que ele está errado. E se eu fico fixa nesse ponto de que não é assim, não é assim, o que acontece? Eu não avanço em conhecimento, tanto interno quanto intelectual. Vocês conseguem entender? E isso, como o Bert fala que é aplicado na vida, comecem a olhar para os pequenos pontos da sua vida, onde você olha para pessoas que são seus pares e critica alguma postura. Eu falo que constelador que critica a postura de outros consteladores, se observe, isso não é um passo que avança. Óbvio, a gente sabe que tem muita gente que às vezes faz alguma coisa exageradamente, né? Mas isso não é nesse lugar do julgamento, é tipo, por isso que a gente também quis abrir esse clube do livro, para a gente ir trazendo esses conhecimentos, trazendo essa importância dessa postura dos consteladores. Mas aí, continuando aqui, tem a percepção e pensamento. Duas pessoas que eu estava falando... Sá, Oi? deixa eu só colocar uma coisa sobre o mais que ele fala ali na dialética. E que a gente vê muito isso no campo, sabe? Então, às vezes, a pessoa tá lá, a constelação dela tá fluindo, e o constelador pede para ela olhar o movimento que está acontecendo. Daí ela fala assim, mais tal coisa. Ela vem querendo justificar e não enxergar a verdade que está sendo mostrada ali no campo para ela. Tem muitos clientes, muitos clientes que estão ali constelando, que acontece isso. E isso traz bem esse processo que o Bert explica aqui da dialética. Então, assim, perde a verdade que está sendo mostrada se eu escutar esse mais nesse momento. Então, assim, essa coisa da contraposição é algo importante porque quando ela é positiva, eu somo uma ideia, um conceito que eu tenho com o outro de outra pessoa que está trazendo. Mas quando eu entro só na objeção, só contestando o outro, só na crítica, ou dentro da constelação, contestando o que está se mostrando, a minha alma não se abre para aquilo realmente ser visto e ser efetivo. Então, muitas vezes, daí o que acontece? O processo da constelação, ele trava, ele não evolui ali. Então, a gente tem que prestar muito atenção na fala do cliente quando está no processo de constelação, para o que a Sabrina falou lá no começo, para a gente cortar e não deixar aquilo dar voz e não continuar. Era isso que eu queria falar. Outra coisa, Carla, bem colocado. E outra coisa, e mesmo assim, se a gente percebe que o cliente não está, se ele só está contestando, se ele está só justificando, lembra, sem medo, sem intenção, que a gente falou anteriormente, qual é o papel do constelador se o cliente fala, não, mas isso não é isso porque isso é aquilo, mas não sei se é isso porque isso é aquilo, e você está vendo que essa verdade está ali, o que você faz? Eu já fiz isso
várias vezes. A pessoa me pagou, comecei a constelação, prestem atenção. Comecei a constelação, estou lá 15 minutos na constelação, a pessoa, não sei o quê, isso não sei o quê. Aí eu falei assim, bom, a sua constelação termina por aqui. Você só precisa disso. 15 minutos durou a constelação, às vezes 10. E teve uma vez que em 5 minutos eu queria terminar a constelação. Aí a pessoa recuou, eu continuei. Por quê? Porque se a pessoa vem e não quer olhar para aquilo e está nessa resistência, você se entregar para essa renúncia em continuar mostrando para ele é o melhor que nós podemos fazer pelo cliente. Porque ele precisa ficar com isso. Porque uma pessoa que fica na objeção, ela quer que as pessoas deem razão a elas, mas isso não faz crescer. E você falar, é isso? Então tá bom, então fica com isso. Tchau, eu me recolho. E não tenham medo porque a pessoa pagou. A pessoa pagou adiantado, é para pagar adiantado, não é para pagar depois, não. É para pagar adiantado. Pagou 500, pagou 600, pagou o preço que for a constelação. É isso. A pessoa pode te xingar, pode falar que você não é um bom constelador, não tenha medo, porque se a gente se prende nisso, nós, como terapeutas, como facilitadores de constelação, não avançamos. Ok? Mas vamos lá. Percepção e pensamento, né? Duas pessoas não podem ter a mesma compreensão em relação à mesma coisa. Se ambos têm uma compreensão especial, uma é um pouco diferente da outra. A plenitude não deixa se limitar apenas a um caminho, que era o que a gente estava falando. Uma compreensão chega da percepção e algumas pessoas esquivam-se da percepção fazendo uma afirmação ou uma objeção em que apenas pensam, sem que tenham visto o que afirmam. Algo assim é barato, qualquer um pode fazer isso, também o tolo. Mas não quando uma percepção se acrescenta a outra, elas se complementam mutuamente. O pensamento sem percepção gira sempre sobre o mesmo, sobre o conhecido. Somente por meio do pensamento não advém nenhuma compreensão. A compreensão se origina da percepção e não surge do pensamento. O que é isso daqui? A pessoa tá lá, tal, e aí você fala, eu não me dou bem profissionalmente, eu só tenho erro, nossa, vivo perdendo emprego. Aí você vai lá no teu livrinho, diverte, a pessoa tá seguindo lá a família que se deu mal. Aí você já fala, né? Já bota pai e mãe, já bota o avô que faliu, já bota tudo. Isso, se você não sentiu que é isso, qualquer um faz. Se você coloca no campo peças, bonecos, de forma mecânica, isso é aquilo, isso é aquilo, sabe o que está acontecendo com você? Você não está aberto para o que é. Você vem com tudo pronto, e isso não é o que traz solução. Procurem, para quem faz constelação individual, não tenham medo do silêncio. O silêncio ele é muito profundo. Quando eu fui para a Índia, lá no Osho, né, e eu sempre lembro daquele espaço, eu amo o Osho, para quem não conhece, eu adoro ouvir as palestras do Osho, porque o Osho vai falando, e aí, de repente, ele dá um tempo de silêncio e fala, não é um tempo de 1 minuto, mas ele fala, nananana, nananana, e ele fala, prestem mais atenção nos meus silêncios do que nas minhas falas. Não tenham medo de ficar em silêncio quando a constelação começar. Sintam o campo, percebam, tudo está acontecendo dentro da gente, principalmente numa constelação individual. Porque numa constelação em grupo, a gente tem a ajuda do grupo como um todo, das pessoas que também estão no campo. Mas na individual, não saiam botando bonecos da tua cabeça. Sintam o campo. O caminho fenomenológico do conhecimento. Quer falar, Carla, ou sou eu? Ou quer que eu fale? Carla? Carla, tá aí, gente? Você tá no mudo.
Desativei aqui. Pode continuar, eu pego lá na psicoterapia científica e fenomenológica, que daí você já está nessa linha de raciocínio. Tá. O que mostra aqui é a psicoterapia fenomenológica, para compreender a consciência e como ela atua. Precisamos esquecer tudo o que escutamos sobre consciência. Não ter intenção, nos expomos à consciência, assim como à escuridão. Existem muitas consciências em vários níveis e seguem as ordens do amor. A verdade fenomenológica emerge brevemente. Algo vem à luz e vemos um brilho. Mas aí você, se quiser alcançá-lo, pois então desaparece imediatamente. Querer alcançar é, por exemplo, estudar profundamente, sentir medo daquilo que possa acontecer quando é mostrado, que é o que a gente falou lá, sem intenção, sem medo, né, com coragem. Quando isso ocorre, já não quer ter o brilho, já não se tem o brilho. Na postura fenomenológica, a verdade pode vir